Estamos iniciando então a gravação do podcast para o trabalho de tecnologias aplicadas à educação musical. E estamos com os nossos alunos Arthur Hag, o Cauê. Quer falar, cada um se apresenta o seu nome completo? Pode ser? Tu quer falar mais alguma coisa de ti antes? Não, rapidinho, Tá, rapidinho. tá. Cauêzinho Farias, eu. Júlia Pes aqui. E Andréa Maliszewski. Muito bem, estamos hoje com 3 convidados especialíssimos para batermos um papo sobre as adaptações dos trabalhos musicais nesse período de pandemia. Estamos com o Diego Schutz, formado pela URGS em licenciatura em música e professor da rede pública na Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Nancy Ferreira Panceira, em Canoas. Também estamos com o professor Manfredo Schmidt, formado em regência na URGS e também pela University of Georgia e é regente da OSPA há 28 anos. E para completar o nosso trio, temos o professor Carlos Wilker Fischer, professor de música, professor formado em música e regência pela UFRJ, atualmente professor de regência na URGS. Também constrói o projeto de extensão da Orquestra do IA. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos todos. E se quiserem dar alguma palavrinha a mais sobre vocês, fiquem à vontade antes da gente começar, então, as nossas perguntas e o nosso bate-papo. Eu posso dizer que é um prazer estar participando e foi uma surpresa, né, que eu vi algumas pessoas conhecidas, né, porque quem me convidou foi a Júlia, mas eu não sabia que a Andréia ia estar no projeto. A Andréia, minha colega, assim, mas muito legal, assim, muito legal ver o Manfredo também, que é um cara que eu já assisti muitas e muitas e muitas vezes e me remete muito, assim, aos tempos antes da pandemia, né, de sair, ver um concerto e tal, enfim, mas é isso, é um prazer estar aí. Obrigado, Diego. Bom, boa noite a todos. É um grande prazer estar participando com vocês desse podcast. Em especial a Andréia, né, que participou durante muito tempo no nosso coro sinfônico da OSPA. E também a alegria ver o professor Carlos Fischer participando nessa live, visto que nós dois fomos vítimas, no bom sentido, do maestro Hernani Aguiar, que nos instruiu durante bastante tempo e ao qual eu devo o início da minha carreira a esse grande maestro e compositor. Muito bem, eu queria cumprimentar o Diego, né, a todos que estão organizando esse podcast, o Diego, o Maestro Manfredo, uma satisfação estar junto. E ele tirou a piada que eu ia fazer, pô, já começou saindo na frente. Pois é, somos duas vítimas do maestro Hernani, né? Inclusive, ele tem ajudado muito nessa discussão também, junto até com o projeto da Orquestra do Instituto de Arte da URGS, e, enfim, e com muita satisfação que eu estou aqui debatendo com vocês essas novas perspectivas, essas novas loucuras, né, que a gente está vivendo, e, enfim. E vamos para frente. Vamos que vamos, então, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. E vamos lá, então, vamos começar o nosso bate-papo. Vou passar a palavra, então, agora para a Andréia. Andréia, por favor. Vou começar, então, iniciar a nossa rodada de perguntas. E não posso deixar de dizer que é um prazer estar aqui com o maestro querido Manfredo, que com certeza fez parte de muito, assim, da minha formação musical. Aprendi muitíssimo na OSPA. E ele está no meu coração, assim, com carinho, assim como todo o trabalho da OSPA. O meu colega Diego também, muitas parcerias a gente acabou fazendo já ano passado, né, Diego? E o professor Carlos, que eu tenho acompanhado também nas aulas de regência semanalmente, um prazer tem sido conhecê-lo, assim. Bom, a primeira pergunta vai ser geral, então, para todos.
E eu gostaria de iniciar perguntando como e quais foram, assim, as adaptações de vocês, no trabalho de vocês, para esse cenário atual, né, de isolamento. Eu acho que poderia, de repente, começar a responder o maestro Manfredo, até porque eu gostaria que você citasse, maestro, a questão do fim da querida Orquestra UX e comentasse um pouquinho sobre isso. E depois, se o professor Carlos puder continuar respondendo, e depois o Diego, por favor, pode ser? Pode ser. Bom, como mencionasse, né, tivemos o fim da Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul no início de julho. Na verdade, era um processo que já vinha há alguns anos, em virtude da evasão escolar, né? É uma universidade privada, enfim, necessita, né, dos alunos para cobrir os gastos que tem com professores, com funcionários. E já vinha uma redução da orquestra ao longo dos últimos anos. Inicialmente, nós tínhamos um efetivo de cerca de 40 músicos, o qual foi reduzido para 25 músicos. E, por fim, no final de 2019, me informaram que haveria uma redução para 12 músicos. Bom, eu disse, infelizmente, isso já não é mais uma orquestra sinfônica, ele pode ser um cerne de uma orquestra, mas fica bastante complicada a manutenção de uma programação, né, inclusive de repertório. Eles também tinham a intenção de reduzir o salário dos músicos em 50%, reduzir a carga horária, e eu falei, bom, nesse caso eu gostaria então de abrir mão do meu cargo, né, para que mais músicos possam permanecer na orquestra, porque eu acho que é um trabalho fundamental. E eles falaram, não, nós queremos a tua permanência à frente da orquestra, é um ícone dentro da universidade. Eu disse, muito bem, eu vou bolar um plano de concertos e que também se adeque à capacidade financeira da universidade, né? Então, fiz um projeto para um orçamento super reduzido para o ano de 2020. E quando entrou a questão da pandemia, a nossa solução imediata foi de gravar vídeos. Para a maior parte de nós, nunca tínhamos feito isso, né, dessa maneira virtual. Então, inicialmente gravamos o Gabriel Zoboé, que tem a parte da orquestra, o oboé solo, e foi um vídeo que teve uma visualização bastante grande, né? Cerca de 9.000 pessoas viram, e no Teatro da UX cabia um pouco mais de 700 pessoas. E fomos fazendo vídeos, e inclusive tentando aproximar alguns artistas locais da região de Caxias para cantar música popular também. E quando tínhamos gravado com o atual prefeito de Farroupilha, que é um cover do Elvis Presley, praticamente depois, umas semanas depois disso, recebi a notícia que a orquestra ia ser fechada. Foi um baque pessoal muito grande, porque a Orquestra da Universidade já tinha os seus 18 anos, e de uma orquestra que tinha muitas deficiências musicais, nós conseguimos, ao longo dos anos, trazer grandes solistas, trouxemos orquestras do exterior para participar com a orquestra também, em grandes produções. Estávamos com planos de viajar aos Estados Unidos com a orquestra, e simplesmente acabou. Então, a partir daí, o pessoal ficou sem trabalho, né?
E isso realmente foi extremamente grave para a comunidade musical. Acho gravíssimo para a cultura, porque a orquestra em Caxias era um polo cultural muito forte e que estava em crescimento, né? Não só a orquestra, mas também de licenciatura em música da UFSC, bem como os cursos de violino, de violoncelo e de outros instrumentos também. Então, a nossa solução no início da pandemia da orquestra foi através dos vídeos, né? E que demandou uma série de cuidados, né? Entre o equipamento que faz a gravação, a qualidade do áudio, as questões de edição de imagem e de vídeo, que são muito importantes. E, enfim, eu acho que a gente vai falar sobre isso mais tarde um pouquinho também em relação ao coro sinfônico. Sim. Obrigada. É realmente lamentável, né? Acho que todos, quando receberam essa notícia, assim, quem acompanhava os concertos e todo o trabalho, realmente foi um baque muito grande, assim. Professor Carlos. E aconteceu justamente durante o período do congresso promovido pela Presto, a Lúcia Passos, o Paulo Sefrin, e que eu tinha sido convidado como um dos palestrantes desse congresso de altíssima importância. E eu, infelizmente, informei para a Lúcia que eu não tinha condições de participar justamente no dia em que eu ia receber a demissão, né? Sim, que é um filho, né, que se perde com esse tipo de medidas. São compreensíveis em função dos problemas econômicos que a universidade estava passando. Agora já existe um processo de reestruturação da universidade e talvez da volta da orquestra, logo que os concertos presenciais sejam viáveis, mas depende de recursos, de investimentos da própria comunidade. Sim. Vamos torcer, né, para que isso seja reorganizado e que, de repente, logo o trabalho possa ser retomado, né? Ficar na esperança. Exato. Professor Carlos, por outro lado... Obrigada, mestre. Professor Carlos, por outro lado, criou uma orquestra no IA, não foi isso, professor? Agora, através de um projeto de extensão, nós estávamos sem uma orquestra. E se puder falar também sobre isso. Claro, André. Eu, inclusive, eu gostaria de fazer uma observação e que foi um momento assim muito delicado, a criação da orquestra do Instituto de Artes da URGS, porque ela nasce no momento em que a orquestra de Caxias do Sul estava sendo extinta. E isso, a gente sabe como o nosso meio artístico, ele vou falar com português, claro, muitas vezes é grosseiro, né? Onde a gente usa, de repente, determinados momentos e determinados argumentos de maneira, às vezes, descuidada e que pode gerar, de repente, falsas impressões e um desmerecimento. Então, a primeira coisa que eu procurei fazer, né, quando a gente criou a orquestra, foi de fazer a menção à extinção, quer dizer, momentânea, né? Vamos acreditar e torcer para que seja apenas uma interrupção, apesar de ser trágica essa interrupção, né? Mas eu já procurei chamar a atenção, inclusive nas redes sociais, para esse tipo de situação, onde as universidades, que não foi só a Universidade de Caxias do Sul, outras universidades acabaram com as suas orquestras nesse momento, e tudo nesse país, tudo que acontece nesse país é motivo para que acabe com uma orquestra, com um coro, sabe, não acaba com uma série de outras coisas, mas acaba com orquestra, com coro. É uma situação sempre muito louca, né? Onde o artista que é responsável pela propagação do nosso capital espiritual, vamos dizer assim, é esse cara que vai perder emprego ali na frente. É uma situação muito complicada. O artista, ele vive em situação de vulnerabilidade, né? E eu procurei chamar a atenção disso, porque eu não poderia, em nenhum momento, na criação da orquestra do Instituto de Artes da URGS, entrar com um aspecto triunfal
de dizer, nós estamos, apesar de ser um argumento, na pandemia crescemos, fomos criados na pandemia, isso lógico é uma argumentação que a gente vai colocar, mas colocar isso de qualquer maneira significaria desprestigiar, menosprezar as orquestras que sofrem justamente com o contrário. São momentos iguais, mas em situações diferentes. Então, seria muito difícil, de repente, chegar e fazer essa apologia triunfal ao nascimento de uma orquestra perante outras orquestras que estavam sendo fechadas naquele momento. Então, eu quero colocar a partir dessa minha fala a nossa preocupação, que foi publicada justamente no sentido de chamar a atenção do por que não, por que as coisas estavam acontecendo de maneira diferente em outros lugares. E partindo desse aspecto, quando a orquestra nasce de uma pandemia, eu começo a analisar de uma maneira até um pouco fria, né? Tudo na vida tem os seus efeitos primários e secundários, né? A gente faz uma coisa e às vezes a gente atira naquilo que vê e pega no que não vê, né? E, na realidade, a orquestra da URGS, talvez ela tenha sido até o contrário, ela nasceu justamente por conta desse período de pandemia, numa necessidade de dar uma resposta, né? Não só o Instituto de Artes da URGS, mas a própria reitoria, a própria pró-reitoria de extensão, né? De dar uma resposta, de se criar alguma coisa, dando resposta a esse momento que a gente está vivendo. Se me permite só uma colocação, professor. É só Claro. importante destacar, né, que a orquestra da UFS era, com os músicos contratados, era profissional, né? E ali a nossa orquestra do IA está sendo constituída pelos próprios alunos, né? Sim. Mas isso, inclusive, né, é uma coisa que a gente tem que, contextualizando, muito bem lembrado por você, né, a gente sabe muito bem que, às vezes, as movimentações de músicos profissionais, até músicos estudantes, eu já vi coisas sendo extintas por muito menos, né? Então, existe um padrão, né, dentro dessa lógica, né, de extinção. Isso é uma situação difícil. E quando a gente cria uma orquestra dentro da URGS, que é uma orquestra de bolsistas, né, de jovens bolsistas, a gente cria no sentido de dar essa resposta a esse momento de pandemia que a gente está vivendo. E, num primeiro momento, a gente faz um vídeo da Serenata do Alberto Nepomuceno, onde a gente procura ter uma preocupação pedagógica, né, também, porque é uma orquestra que ela não é uma bolha criada e o público que vem atrás dessa bolha, que orbita em torno dessa bolha. A gente tem essa responsabilidade de criar uma orquestra e essa orquestra ter uma função de uma comunicação, de ter uma atuação dentro do meio social que a gente vive. E aí, quando a gente faz essa serenata do Alberto Nepomuceno, a gente começa a questionar a própria ideia de serenata, né? Serenata, de sereno. É uma obra que é feita do lado de fora, né? Ou seja, do lado de fora de uma casa, mas quem ouve do lado de dentro, ou seja, fica em casa, né? E é um momento onde a gente procura homenagear os profissionais da saúde que já estavam naquele momento, né, os primeiros falecidos, né, os profissionais da saúde, os profissionais de cemitérios, que eram os que estavam vivendo de frente para essa realidade tão complicada, e a gente começou a homenagear também os músicos que nos deixaram, né? Os primeiros artistas, não só músicos, mas os artistas que nos deixaram. Então a gente procurou fazer uma peça no sentido de sensibilizar, de trazer um pouco essa responsabilidade, de trazer um pouco dessa reflexão sobre esse momento, né? E entrar de uma maneira ativa, de uma maneira cuidadosa, de uma maneira onde a gente pudesse promover qualidade de vida. E no momento onde a gente perde qualidade de vida por uma pandemia, perder uma orquestra é mortal. Perder um coro é mortal, seja esse coro mantido por bolsas, seja essa orquestra mantida por profissionais, como o próprio maestro Manfredo disse, uma das lives, né, das gravações que foram publicadas online, teve 9.000 pessoas. Qual sala de concerto tem esse público? A visibilidade que essa orquestra dá institucional, através dos sistemas de difusão online, é muito maior do que, de repente, dentro de uma sala de concerto. Quantos concertos nós teríamos que dar para poder fazer esse público? Sabe? Então, existe um retorno institucional, existe uma visibilidade, existe uma forma de nos posicionar, e inclusive de nos posicionar institucionalmente, fazendo uso dessa... O primeiro vídeo da orquestra nossa, do Instituto de Artes, também foi por aí, foi uma visualização absurda, coisa que nós não teríamos um público presencial.
Então, isso quer dizer alguma coisa, isso é importante, né? Então, por exemplo, acabar com uma orquestra é acabar com um serviço acessado por esse público e é acabar com uma inserção institucional perante esse público. Porque tanto qualquer universidade, qualquer instituição que tenha uma orquestra e trabalhe com educação, ela tem uma inserção dentro de um público que ela tem que pensar sobre isso. A gente não pode ter duas perdas, já temos uma perda de uma pandemia, não podemos ter uma perda das nossas orquestras, sejam elas mantidas por estudantes ou até profissionais. Então, ficou essa questão, esse contexto no qual a gente cresceu e que a gente nasceu e nascemos com essa preocupação. Certo. Muito obrigada, professor. Bom, e Diego, conta um pouquinho para a gente como foi, então, a tua adaptação aí, como professor de música, agora EAD, né? E na rede pública, principalmente, a gente tem a dificuldade do acesso. Se, por um lado, as orquestras tiveram muitas visualizações ali pelo YouTube, que é uma maravilha, já na rede pública a gente tem percebido que isso excluiu muitas crianças, né? Porque o acesso à internet é bem reduzido. Como é que você fez para se adaptar a isso, Diego? Eu diria que a palavra que define, assim, pelo menos o primeiro momento desse ensino remoto é caos. Porque logo que as aulas foram suspensas, a gente ficou um tempo sem nem entender o que estava acontecendo. E os nossos alunos, né, que como tu acabou de falar, tem essa dificuldade de acesso. Eu acho que também isso, durante bastante tempo, no ano passado, isso também se estendia à rede, e eu acho que várias das redes públicas também, não só do município de Canoas, que é de não saber o que fazer, assim, não conhecer, sequer conhecer as ferramentas, assim. Então, o ano passado foi muito difícil, não que esse ano não esteja sendo agora, mas o ano passado foi muito difícil. Eu acho que foram pelo menos uns 2, 3 meses até a gente conseguir minimamente se adaptar, e assim, minimamente mesmo, assim, entender como é que a gente chega no aluno e tal, porque acho que a gente está num momento que se fala muito dessas ferramentas tecnológicas e tal, e que são diversas e funcionam muito bem e são realmente ótimas. E só que tem o outro lado, né? Para a gente foi difícil começar a trabalhar dessa maneira, assim, e teve o outro lado que sequer, sabe, tem gente que não entendeu o que está acontecendo até agora, né? Porque, enfim, tem alunos que nunca mais tiveram nenhum contato com a escola. No caso da minha escola, que é uma escola bem na periferia, assim, acho que, eu não sei se eu tenho alguma turma que chega a 50% de acesso, né? Então é mais ou menos metade dos alunos, e tem turmas que é bem abaixo disso, né? Que eles não tiveram mais contato com a escola desde março de 2020. Então, eu acho que essas adaptações, elas também esbarraram num limite, assim, e acho que deixaram muito claro um abismo que a gente, assim, já sabia que existe, né? Mas ficou muito claro, assim, porque a gente se equipou e deu um jeito e cada um foi se virando, né? E os alunos, sabe? Teve muita gente que não conseguiu acompanhar, assim, e algumas coisas desconectadas, assim, até a gente recebe orientações, às vezes, da Secretaria de Educação e tal, que eu fico pensando, gente, onde é que vocês acham que a gente tá, assim, porque tem muitos exemplos maravilhosos, assim, de ensino remoto que funcionaram, assim, a gente que é professor, a gente tem colegas que trabalham em escolas particulares, por exemplo. Então, o meu irmão é professor de história e dá aula numa escola particular, assim, teve vários alunos e várias famílias que gostaram mais das aulas remotas, assim, porque daí consegue, claro, não todos os casos, mas consegue estar mais perto com o filho, tem mais tempo livre, é mais maleável e tal. E para a gente, eu acho que é exatamente o contrário, assim, o nosso acesso dos alunos, que na escola já era limitado, né, por causa de várias questões sociais, assim, quem trabalha em escola pública sabe que é muito além da educação essa formal, assim, de ensinar a ler, ou no nosso caso, de ensinar música, né? Eu dou aula para os anos iniciais, assim, primeiro, segundo e terceiro, assim. Já passei por alguns anos na escola e acabei me firmando nesse que eu gosto bastante de trabalhar. E a gente sabe que nesse primeiro momento que as crianças
desse recorte social chegam na escola é uma coisa muito mais do que as matérias da escola, assim. Então, tem vários pontos que a gente precisa sanar, assim, antes de começar a realmente ensinar o conteúdo que a gente está lá para ensinar. Então, à distância, isso ficou, nossa, muito gritante, assim, muito gritante. Nesse ano, em 2021, acho que a gente teve o baque do ano passado, já começou entendendo mais ou menos como funciona, né? Tanto que eu montei o meu home studio, assim, porque durante um tempo eu estava gravando aulas pelo celular e era assim, nossa, insuportável, assim, gravar o som do piano pelo celular para enviar para um aluno que vai ouvir pelo celular também, nossa, sabe? Então, além de tudo, tem essa questão de limitação de materiais, né? Então, às vezes a gente vai fazer o melhor possível e ainda não vai chegar legal lá, porque o aluno não tem como escutar direito enfim, né? Não tem esse acesso. Então, acho que essa adaptação, ela ocorreu da nossa parte. Eu acho que esse ano a escola, os professores já sabem um pouco mais como lidar com isso, assim. Mas na comunidade isso não se refletiu, assim. E acho que daí isso deixa claro coisas que talvez a gente que trabalha em escola pública, eu acho que o tempo que vai passando e a gente vai se acostumando com certos absurdos que não são normais, né? E a falta de muitas coisas, assim. E aí na pandemia ficou muito claro, assim, agora nesse momento do ensino remoto, que a gente consegue ver, às vezes, por exemplo, no Meet, a gente consegue ver a casa do aluno que a gente está dando aula, a gente consegue ver o entorno e entender várias situações, assim, que fazem com que aquela criança, às vezes, tenha um desempenho ruim na escola e tal. E de novo, né, batendo na tecla de novo, isso são os alunos que a gente consegue ver, assim. E a impressão que eu tive é que, em geral, assim, tanto no município que eu dou aula, que é Canoas, quanto em geral, assim, tipo, teve muito mais tá tendo uma força muito maior para que a gente volte às aulas logo, para mesmo que seja vacinar os professores com sobra de vacina daqui e ali e tal, do que dar um jeito e se pensar em políticas públicas que façam que esses alunos consigam realmente ter um acesso maior. E isso não falando só para o ensino remoto, mesmo se for presencial, né? A gente se deparou com uma realidade que fez, assim, saltar os olhos a dificuldade que esses alunos têm para realmente conseguir chegar na hora da aula e tá pensando em aprender música, tá pensando em aprender matemática, assim. Então, acho que as adaptações foram feitas, mas de uma maneira superficial, né? Acho que não está assim, indo no ponto do problema, né? Por que esses alunos não têm internet? Por que esses alunos não têm um bom computador e tal? Porque daí também é uma história assim meio chovendo molhado, né? Mas é um buraco muito lá embaixo, assim, é esse da educação pública no Brasil, né? Com certeza. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de parabenizar todos vocês pelo trabalho que vocês têm realizado, mesmo com todas essas circunstâncias, e, de qualquer forma, a música não tem parado, de alguma forma, né? Tem chegado as pessoas. Júlia, você quer continuar? Sim, eu vou continuar então, conduzindo a segunda etapa de perguntas. Só a gente está com o tempo limitado aqui no Zoom, então eu vou sugerir que a gente saia e entre de novo nesse mesmo link que vocês têm, porque o Zoom tem isso, né? Tem um tempo limite, depois ele cai, como não é a versão, não é a versão paga. Então, o que vocês acham? Pode ser? Perfeito. Ok. Certo. Então, nos vemos em seguidinha.